saúdo a todos vocês com a boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nesta noite para dar continuidade à nossa leitura online. Você seja muito bem-vindo a essa live. Eu quero começar esta noite orando por você, amém? Orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pela minha vida. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a estar conosco orando. Pai, nessa noite eu te agradeço por tua presença. Eu te agradeço pela tua essência, eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque grandes coisas tu tens feito por nós, até mesmo em silêncio, até mesmo quando não podemos ver e nem ouvir, quando não podemos sentir, nós cremos que o Senhor está trabalhando por nós. Assim como aquele médico, aquela enfermeira que trabalha no turno da noite, enquanto os pacientes estão deitados, eles trocam soro, eles liberam medicações no soro, tudo no silêncio da noite. Assim o Senhor tem trabalhado por nós. Em muitos momentos nós não percebemos, em muitos momentos nós estamos no nosso descanso, em muitos momentos, Senhor, nós não ouvimos os teus passos, mas os teus pés, Senhor, silenciosos, vêm ao nosso encontro. E isso é gratificante, isso é maravilhoso. Obrigada por trabalhar por cada um de nós. Obrigada por nos amar de uma maneira poderosa, de uma maneira santa, de uma maneira linda, de uma maneira limpa, sem malícia. Obrigada por estabelecer nas nossas vidas o teu querer, o teu propósito. Obrigada, Senhor, por ser nas nossas vidas o nosso Deus, o nosso Pai. Nós queremos abençoar cada família, nós queremos abençoar cada ovelha, nós queremos abençoar em nome de Jesus essa live. Convidamos o Senhor para entrar nos corações que estão sangrando nessa noite, para entrar no coração que está, Senhor, encolhido no canto da parede, triste, angustiado, depressivo, apático. Para entrar nesta vida, Senhor amado, que se encontra presa, amarrada pelas situações, que não tem força para ser feliz nem para viver. Entra, Senhor, nesse coração que está em conflito, que não sabe qual caminho escolher. Que o Senhor, meu Deus, derrame a tua luz nessa noite. Que o Senhor derrame o teu poder nessa noite. Que o Senhor cure as mentes, que o Senhor cure os corações. E que o Senhor estabeleça nas nossas vidas a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Faz fluir no nosso interior rios de águas vivas, Senhor. Faz fluir do nosso coração frutos bons, frutos que venham do teu Espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Faz fluir em nós, meu Deus, tudo que agrada ao Senhor. E lava as nossas vidas, Senhor, em relação, meu Pai, a tudo que não te agrada. Lava a nossa mente, lava o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite, nós vamos estar falando um pouquinho sobre nunca desista do futuro. Amém? E a Joyce Meyer, nós já estamos no capítulo 16 do livro Não Desista, e ela traz um pensamento de Charles Kettering que diz assim: meu interesse é no futuro, porque irei passar o resto da vida lá. Vou repetir: meu interesse é no futuro, porque irei passar o resto da vida lá. E ao longo deste livro, Joyce Meyer vem incentivando a nós a nunca desistir. E nunca desistir significa marchar em direção ao futuro com ousadia, com confiança, vendo cada dia como uma nova oportunidade para alcançar tudo de melhor que Deus tem para você e encarando cada novo desafio como uma montanha a ser escalada e não como uma pedra que vai esmagá-lo. Você tem um futuro maravilhoso pela frente, mas não poderá chegar até ele e desfrutá-lo plenamente se seu passado continuar mantendo você escravo. O passado, ele tem o potencial de impedir que você experimente a alegria, a liberdade, as bênçãos do presente e do futuro.
Se você permitir isso, Deus quer que você se liberte do passado. Deus quer que você volte o seu rosto em direção ao futuro com esperança, com coragem, com expectativa. E a melhor maneira que conheço de nunca desistir do futuro é não ficar preso no passado. Nós não podemos ficar olhando para trás. Deus, ele fala muito sério quando ele nos ensina sobre a libertação do passado. Talvez nenhuma história da Bíblia ilustre melhor isso do que o infeliz relato da mulher de Ló. Então, um homem chamado Ló e sua família viviam em uma cidade consumida pela maldade e pelo pecado. Deus estava irado com a degradação daquela cidade e de outra cidade próxima. Então ele decidiu destruir as cidades. E Deus enviou 2 anjos à casa de Ló para dizer a ele que pegasse sua família e fugisse. E os anjos o advertiram: fujam por amor à sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Fuja para as montanhas ou você será morto. E a mulher de Ló cometeu o terrível erro de desobedecer a ordem de não olhar para trás. E exatamente naquele instante, ela se transforma em uma estátua de sal. Jesus, ele não queria que nós nos esquecêssemos do que aconteceu àquela mulher. E Lucas 17:32 é um versículo bíblico muito curto, no qual Jesus disse apenas 5 palavras. Lembre-se da mulher de Ló. Essa foi sua maneira de dizer: parem de olhar para trás. O passado já se foi. Não olhem para o que ficou para trás de vocês. Olhem para o futuro. Olhem para a frente. Enquanto eu pensava e falava sobre o passado, sentia que não tinha futuro. Deus estava me dando um futuro, mas eu teria perdido totalmente se não tivesse entendido finalmente que tinha de deixá-lo ir para poder prosseguir. Às vezes, quando nós focamos no passado, não podemos sequer ver o futuro. Ficamos desanimados, sem esperança, deprimidos. Então não se comporte como se o passado fosse mais importante que o futuro, dando a ele muito do seu tempo. Se você fizer isso, ele manterá você aprisionado nos dias que se foram e ele vai roubar o seu contentamento com o momento presente e com a sua esperança do futuro. Então, quando a mulher de Ló olhou para trás, ela perdeu a vida, ela perdeu a família, ela perdeu o futuro. Quero que você saiba disso. Você pode ser destruído ao olhar para trás. Você provavelmente não se transformará em uma estátua de sal, mas você pode se tornar tão morto quanto uma estátua de sal por dentro, se você permitir o foco excessivo no passado. Se você permitir que esse foco roube a vida que você tem hoje. Então, ficar preso no passado só lhe dá a oportunidade de revivê-lo. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. E gosto de provar este ponto dizendo: aonde a mente vai, o homem a segue. Se eu colocar minha mente no passado, continuarei repetindo de uma forma ou de outra. Mas se eu colocar a minha mente no futuro, progredirei em direção ao sonho de Deus para a minha vida. Então você não precisa ter medo de repetir o passado. Se você acredita que Deus ele é maior que seus pecados, erros e deficiências, você terá energia, força espiritual e a graça de Deus para ajudá-lo a fazer melhor o seu futuro. Os sonhos do futuro não têm lugar para as decepções do passado, que vão mantê-lo deprimido e estacionado. Então, muitas vezes, antes de seus pés atingirem o chão pela manhã, o inimigo começa a lembrar tudo que você fez de errado no dia anterior, ou tudo que não deu certo. E ao fazer isso, o objetivo do inimigo é usar o ontem para impedir que você viva o hoje. Ele quer sempre usar o passado contra você.
Mas Deus não quer que vivamos sob a tirania do passado. Todo dia pode ser um novo começo se nós permitirmos. E a misericórdia do Senhor, ela é maior do que os erros de ontem. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Portanto, toda manhã, quando você acordar e Satanás começar a ler para você um inventário de fracassos de ontem, você precisa dizer em voz alta: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Receba, Senhor, a tua misericórdia nesse instante. Deus, eu te agradeço pelo teu perdão. Obrigada por deixar o meu passado para trás e por me chamar para avançar em direção a um futuro maravilhoso. Então, em vez de imaginar o que poderá acontecer de terrível até o fim do dia, comece o dia dizendo, em nome de Jesus, algo de bom vai acontecer comigo hoje. É possível que o inimigo esteja a sussurrar: bem, você vai se decepcionar e não vai se sair melhor hoje do que ontem, porque em muitos momentos ele sussurra nos nossos ouvidos. Mas você pode dizer: não sei exatamente o que o dia me reserva, mas vou ter uma atitude positiva. Em nome de Jesus, eu vou seguir em frente e fazer o melhor que eu puder. E no fim deste dia, eu creio que eu superarei os erros que eu cometer e me prepararei para o dia seguinte. É melhor você me deixar em paz, diabo. É melhor você me deixar em paz, Satanás. Em nome de Jesus, eu nunca vou desistir das novas misericórdias que Deus me dá a cada manhã. E recuso-me a ficar preso no meu passado. Você ficará surpreso em ver como um pouco de conversa positiva consigo mesmo ajudará e até o encherá de energia. Ser negativo nos suga, né? Mas a fé e a esperança é uma atitude positiva e elas abrem as portas para que Deus opere milagres. Você é a única pessoa que pode silenciar o inimigo quando ele ficar relembrando o seu passado. Ninguém pode fazer isso por você. Se você estiver determinado a vencê-lo e a prosseguir rumo ao futuro maravilhoso que Deus tem para você, aprenderá a responder ao inimigo. Você não pode pegar a determinação de outra pessoa emprestada. A determinação ela é sua, ela é única. Você precisa cavar bem fundo e agarrar com firmeza a sua força interior e dizer: eu não vou desistir. O inimigo não vai usar o meu passado para roubar o meu futuro. Não vou deixar que o ontem afete o hoje. Então, cumprir o seu destino requer abrir mão do que ficou para trás. Tive de parar de lamentar o que eu havia perdido e fazer um inventário do que me havia restado. Ofereci a Deus, embora não parecesse muito e Ele tem feito coisas maravilhosas em minha vida, Ele fará o mesmo por você, se trabalhar com Ele em vez de trabalhar contra Deus. Deus chamou a si mesmo, eu sou. Ele disse que este era o seu nome. Por quê? Que tipo de nome é esse? Ele está deixando bem claro que está sempre presente. Deus, ele está pronto para operar na nossa vida agora mesmo. Ele está conosco para nos ajudar nesse instante. Ele é poderoso para fazer com que até os erros do passado cooperem em nosso benefício se nós confiarmos nele. Você vai deixar o passado para trás e viver cada dia plenamente enquanto você avança em direção ao futuro. Esqueça as coisas velhas. O profeta Isaías nos incentiva a esquecermos o passado. Em Isaías 43, no verso 18, diz assim: lembrar e considerar, Isaías 43, 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, lembrar e considerar são processos mentais. Então, Isaías está dizendo basicamente: afaste seus pensamentos dos pecados antigos, dos fracassos passados, dos velhos erros, dos velhos amigos, da antiga vida, da velha natureza, do antigo emprego,
de tudo sobre o seu passado. Não deixe que sua mente permaneça nessas coisas velhas. Depois que deixei o emprego onde eu ministrava em uma aula sobre estudo bíblico que tinha uma boa frequência em uma igreja e estava dirigindo o ministério Joyce Meyer, as pessoas que se lembravam dos estudos bíblicos de vez em quando perguntavam: você não sente falta daquele tempo bom em que todos estávamos juntos na igreja para um estudo bíblico? Não eram bons aqueles tempos? Sim, eram bons. Eles foram muito importantes para o desenvolvimento do ministério que hoje eu tenho. E realmente tivemos momentos maravilhosos estudando a palavra juntos. Mas preciso dizer que realmente não sinto saudade daquele tempo. Foram bons tempos, mas os dias que estou vivendo agora são melhores. Se ficarmos sentindo saudades dos tempos passados por muito tempo e continuarmos pensando neles e falando sobre eles, esgotaremos completamente a nossa capacidade de desfrutar o hoje ou o futuro. Não sei exatamente o que Deus tem em seu plano para mim, mas sei que será bom. Estou entusiasmado em percorrer esse caminho com Ele, e para fazer isso tenho de recusar-me a permitir que minha mente seja levada por direções que não me farão bem algum. Conduza os seus pensamentos de uma forma deliberada e não fique apenas esperando para ver o que lhe vem à mente. Nós vemos as coisas com a mente. O que você vê? Depois que Abraão passou por uma grande perda, Deus o conduziu ao topo de uma montanha. Ele disse a ele para olhar em direção ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. E depois ele completou: você pode possuir tudo o que vê. Uau, isso me parece um bom plano, porque olhar para trás e ter mais do que tivemos, quando podemos olhar para a frente e desfrutar coisas tão maravilhosas que sequer imaginamos. Então, continuando a leitura de Isaías 43, Deus diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Observe que Deus não diz: farei uma coisa nova. Ele diz: estou fazendo uma coisa nova. Então, meus irmãos, Deus está fazendo uma coisa nova. Mas para experimentá-la, você precisa tirar o seu foco do que Deus fez no passado e voltá-lo para o que Ele está fazendo agora. Deixar de fazer isso resultará numa vida de lamentações. Lamentar-se significa sentir pena ou pesar por estar de luto, um sentimento de perda e de anseio por alguma coisa ou por alguém que partiu. Sofrimento pelo desejo não realizado ou por um ato executado ou não executado. Lamentar prende você ao passado. Seja uma pessoa que deixa as lamentações passadas para trás, que vive no presente e que nunca desiste de um futuro fabuloso. Amém? Então, observe o que Deus está dizendo: farei uma coisa nova. Ele não diz ele não diz farei uma coisa nova. Ele diz estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova, mas para experimentá-la, você precisa tirar o seu foco do que Deus fez no passado e voltá-lo para o que Ele está fazendo agora. Deixar de fazer isso resultará em uma vida cheia de lamentações. Lamentar-se significa sentir pena ou pesar por estar de luto ou por estar vivendo um sentimento de perda, de anseio por alguma coisa ou por alguém que partiu. Lamentar significa sofrimento por um desejo não realizado ou por um ato executado ou não executado. Lamentar prende você ao passado e o mantém focado nas coisas velhas. Mas Deus está fazendo uma coisa nova agora. Seja uma pessoa que deixa as lamentações passadas para trás, que vive no presente e que nunca desiste do futuro fabuloso.
Não creio que Deus libere as bênçãos que Ele tem para nós a cada dia, se vivermos no passado. Ele sabe que nós não a desfrutaremos se estivermos presos a lembranças de 15 anos atrás, ou se não conseguirmos superar um erro que cometemos no segundo grau. Venha para o presente e receba as bênçãos que Deus tem para você hoje. E aguarde o futuro com uma grande expectativa. Você sabia que Deus esquece? Você realmente acredita que Deus perdoa seus pecados quando você se arrepende? É verdade. Em outra parte do livro mencionei que Jesus pagou totalmente o preço pelos nossos pecados. Amém? Para que fôssemos perdoados e não tivéssemos motivos para nos sentirmos culpados ou condenados quando nos arrependemos. Agora quero dar um passo mais à frente e garantir que você entenda que Deus não apenas perdoa, mas Deus esquece os seus pecados. Ele não perdoa você e depois diz: "Ah, eu me lembro de quando eu tive que perdoar você por puxar o cabelo da sua irmã, por fazê-la chorar." Agora Ele quer dizer: "Olha, eu me lembro que eu te perdoei quando você colou naquela prova de matemática." Deus não é assim. Então a lista de pecados já estão perdoados. Então assim Deus diria: "Olha, um dia você até puxou o cabelo da sua irmã e você me pediu para perdoar isso, mas eu não me recordo de absolutamente nada. Só há registro disso em lugar algum, não há registro. Agora, o que você queria me dizer sobre a prova de álgebra mesmo, eu já perdoei quando você colou naquela prova de matemática, mas eu não me lembro." Então, quando Deus te perdoa, quando Deus me perdoa, Ele pega os nossos pecados e Ele joga no mar do esquecimento. No Antigo Testamento e também no Novo, Deus quer que nós entendamos que Ele perdoa completamente os nossos pecados. Em Jeremias 31:34 ele diz: "Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados." Em Hebreus 10:17, o autor faz referência às palavras de Jeremias: "Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais." Então, vamos olhar esse versículo dentro de outro contexto. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: "Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente." E acrescenta: "Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais." Então essa passagem, ela não está falando sobre um perdão que acontece no dia em que recebemos a Cristo e que trata com todos os pecados passados. O perdão de Deus, ele é progressivo e ele dura pelo período de nossa vida e ele é para todos os dias. Quando Jesus morreu na cruz há 2000 anos, Ele não apenas perdoou tudo que nós fizemos no passado, mas Ele se comprometeu a perdoar todo o pecado que nós cometeríamos no futuro. E Ele conhece os nossos pensamentos. Antes que os nossos pensamentos venham à mente, Ele já conhece. Então, Ele conhece as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Deus conhece cada decisão errada que algum dia nós tomamos. E tudo isso está coberto. Tudo o que temos a fazer é permanecer em um relacionamento com Ele. Afinal, o que Ele quer de nós, mais do que qualquer outra coisa, não é um desempenho perfeito, ou um comportamento perfeito, ou atitudes perfeitas, mas corações que realmente o amem. Lembre sempre, Deus não se surpreende conosco. Deus não se surpreende com os nossos maus comportamentos.
Ele já conhecia muito antes de nós e Ele nos quer assim mesmo. Ele está entusiasmado em nos ajudar a crescer para sermos tudo o que Ele sabe que nós podemos ser. Deus, Ele enterra os nossos pecados, passados, presentes e futuros, no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. Muitas vezes nós pregamos o perdão de Deus, mas falhamos em nos concentrar no fato de que Ele também os esquece. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, diz Deus. Então decida-se hoje a parar de ficar se lembrando do que Deus já esqueceu. E não permita que outras pessoas fiquem te lembrando do que Deus já esqueceu. Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, quando nós estivermos dispostos a encarar a verdade acerca de nós mesmos, nós seremos libertos. A Joyce Meyer diz que quando ela encarou o fato de que ela estava culpando as outras pessoas e as circunstâncias do passado pelo fracasso que ela tinha em relação ao seu futuro, ela de repente assumiu a responsabilidade pela vida dela. Então, assim, ela lidou com o passado dela e ela ficou livre para ir em busca do seu futuro. E ela encontrou força para crer, né? Que está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ser uma nova criatura em Cristo não significa que todos os problemas e todas as fraquezas vão desaparecer em pleno ar, no instante em que você assume o compromisso de viver para Deus. Não é assim. Significa que você se torna um barro espiritual novinho em folha. Jesus, que é chamado de a semente, ele vem viver em nós como a semente do Deus Todo-Poderoso. E ele traz com ele a semente de tudo que Deus é. No mundo físico, as sementes precisam ser plantadas, elas precisam de um tempo para criar raízes, elas precisam ser cultivadas, elas precisam de luz do sol e de água. Alguém precisa impedir que as ervas daninhas sufoquem a vida das sementes e impeçam o seu crescimento. E um processo semelhante é necessário na nossa vida espiritual. Não nos tornamos novas criaturas da noite para o dia, mas é por meio de um processo. A palavra de Deus precisa ser plantada em nosso coração. Ela precisa de tempo para criar raiz em nós. Precisamos de água, que é a palavra de Deus, e da luz do seu Espírito para nos fortalecer. Também será exatamente útil aproveitar as oportunidades que temos para sermos cuidados, até por cristãos mais maduros, né? Pessoas que possam nos guiar. E à medida que nós prosseguimos incessantemente esses hábitos bons e piedosos, essas sementes que Deus plantou em nós começam a crescer como plantas e se tornam árvores de justiça. Com o tempo percebemos que estamos mudando, não por causa do nosso esforço, mas porque nós estamos passando tempo com Deus, crescendo na sua palavra, e à medida que permanecemos em sua presença e vivemos por sua verdade, a sua imagem é recriada em nós e realmente nós nos tornamos novas criaturas. Então, queridos, o passado ele já foi pago. O inimigo, ele adora fazer você lembrar do passado. Ele usa erros, decepções, dores, ofensas de momentos passados de sua vida. E ele fica remoendo aquilo na sua mente como aqueles discos arranhados. E entre cada verso das mesmas velhas canções, ele canta este refrão: agora você tem de pagar. Você tem de pagar por tudo que você fez de errado. Você tem de pagar, você tem que pagar. E muitas pessoas, eu vou abrir um parêntese aqui que não está no livro,
Quando começa a ouvir esse disco arranhado, muitas pessoas não querem ser o que Deus sonhou para elas. Ela diz assim: eu não sou digno de entrar numa igreja, eu não sou digno de trabalhar para o Cordeiro, eu não sou digno de evangelizar ninguém. Então elas começam a sentir um sentimento de indignidade tão grande que elas se autoabandonam. E elas, além de se autoabandonarem, elas pegam os seus talentos e elas enterram. Então nós temos que ter muito cuidado com o que vem na nossa mente. Você precisa acreditar que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Você precisa acreditar que Deus te escolheu para a sua obra não por causa do que você sozinho possa oferecer, mas por causa do talento dele em você, do dom dele em você, do Espírito dele em você. Então, uma vez que você diz, eu não vou porque eu não sou digno, você está confiando mais nas suas emoções do que naquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o sangue de Jesus, ele nos purificou, Deus nos escolheu, Deus nos lavou, e Deus sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Por isso que a Bíblia fala assim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Até apóstolo Paulo, um homem que teve uma revelação e foi até o terceiro céu, um homem que teve revelações que ele diz que são inefáveis, que ele não consegue nem falar. Esse homem disse, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas esse homem conquistou litorais, territórios, cidades, porque ele teve a revelação de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, abrindo esse parêntese aqui, nós falamos sobre Jesus, nós lemos sobre Jesus, nós ouvimos testemunhos, mas na hora de acreditar e de ter essa revelação de Jesus, a gente não tem. E aí a gente desiste. E aí a gente se isola. Aí a gente se afasta. Porque a gente fala sobre Jesus, mas a gente não teve a revelação do seu amor, né, do seu perdão. Amém? Então, olha aqui, voltando para a leitura, 2:30 vai dizer assim: como mencionei anteriormente, muitas pessoas acreditam na mentira de que, de alguma forma, nós temos que compensar os juízos errôneos e os delitos do passado. Não quero que você caia nessa armadilha. Deixe-me incentivar você a nunca tentar pagar pelo seu passado, abrindo mão do seu futuro. Não acredite na mentira de que um passado ruim desqualifica você para um grande futuro. Não se permita acreditar que você cometeu tantos erros no passado que não há esperança para o seu futuro. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não importa qual tenha sido o seu passado, decida em seu coração acreditar que Deus tem bons planos para você. Seus erros não podem mudar essa verdade. A única maneira disso não ser verdade em sua vida seria se você o rejeitasse. Se você não estiver disposto a crer nisso, é improvável que o veja acontecer em sua vida. Mas se acreditar nisso e não parar de acreditar, em breve você verá que os pensamentos e os planos de Deus para você são para o seu bem e para a sua paz, não para o seu mal. Independentemente de seu passado, Ele é com você. Ele tem grandes planos para você e você tem todos os motivos para ter esperança no seu futuro. Amém, queridos? Então, essa leitura é muito linda, porque ela te faz focar no futuro. Hoje eu estava estudando um pouco e aprendi que quando você usa as suas emoções para viver, em muitos momentos você quebra princípios, né? Então,
A vida emocional é uma vida de quebra de princípios. Então nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos, mas viver pela fé, pela razão na palavra, acreditar que Deus, Ele faz o impossível por nossas vidas e o maior impossível é o perdão dos nossos pecados. Amém? O arrependimento, ele abre as portas e as comportas do céu. Nós estamos em um tempo de arrependimento, num propósito de 21 dias. E esse propósito é para nos estruturar para situações difíceis, ou seja, como que eu posso me estruturar para situações difíceis? Eu preciso da fé. Porque em muitos momentos das guerras eu não vou sentir muita coisa, mas eu vou crer. Eu vou crer de que aquele que me chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou crer que nas minhas fraquezas Ele me aperfeiçoa com o seu poder. Eu vou crer que mesmo que eu desista de mim, Ele não vai desistir da minha vida. Então eu desejo que nessa noite a presença do Senhor esteja na sua vida de uma forma tão profunda e que você cale a voz de Satanás em nome de Jesus na sua mente, no seu coração e também na vida daqueles que querem te acusar. Que você seja como aquele soldado, que ele está no meio de milhares de soldados e ele consegue ouvir a voz do general no meio de ruídos, de tantos desafios, mesmo tendo que passar por momentos de treinamentos difíceis, ele consegue ouvir a voz do general. Então são muitas vozes que existem no mundo, muitas vozes ao redor de nós, mas nós temos que focar na voz que é a voz de Deus, a voz daquele que tem pensamentos maravilhosos para conosco. E eu creio e declaro que em nome de Jesus nós alcançaremos o futuro brilhante que Deus tem para nós. Nós cremos em nome de Jesus que a presença de Deus há de nos abraçar e nós vamos seguir olhando para frente e não para trás. Amém? Que nós vamos olhar ao redor, como Deus fez Abraão. Olha, escolhe qual a terra que você quer ir. Então nós temos que ouvir esta voz, olhar ao redor e não olhar para trás, porque se a gente olhar para trás, a gente vai morrer. Não tem ninguém que está olhando para trás e se lamentando pelo passado que não morreu. Então, meus queridos, vamos olhar para frente, amém? Olhe ao redor ou contemple as estrelas, contemple as promessas, contemple o que Deus tem falado, que independente do que aconteça no mundo, os seus filhos estarão guardados pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Vamos orar? Senhor, diante de tudo que nós aprendemos nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a olhar para o Senhor e nos ajude a focar o futuro que o Senhor tem para nós. Não nos deixe ficar olhando para trás ou presos ao nosso passado. Não permita que Satanás faça ninho na nossa mente. Não permita que Satanás nos engane através de palavras de acusação. Nós queremos pedir que um sentimento de fé tome a nossa alma nessa noite. Que um sentimento de fé tome o nosso ser. Que um sentimento de fé tire de nós as lamentações. E que nós possamos substituí-las por gratidão. Em nome de Jesus, Pai. Preenche o vazio do nosso coração e nos ensina a ser aquele ou aquela que o Senhor projetou para que nós sejamos. Abençoa os meus irmãos, abençoa a noite deles, abençoa a família deles, abençoa os relacionamentos, abençoa os filhos, abençoa tudo que é ligado a nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, viu? Tenha uma ótima noite na presença de Deus, em nome de Jesus.